Que já não é tão a parte de cima, né? A parte ali da meiuca. O Fortaleza que perdeu do Flamengo 2-0, até achei uma atuação ok do Fortaleza. Não sei se você concorda, mesmo. Foi uma atuação boa. É que o Flamengo fez um bom jogo também, né? E foi mais eficiente, então conseguiu a vitória. Mas desses últimos jogos do Fortaleza, até acho que foi o melhor jogo. Enfim, agora, como você já vinha alertando, Minhoca, a galera ficou com raiva, né? Minhoca pessimista, querendo tirar o leão do PC da Libertadores. Mas oficialmente já ficou, mesmo que ele ganhe os 2 jogos atrasados, ele mesmo assim ficaria a 5 pontos do G6, né? Então, Libertadores vai ficar para uma próxima e é focar na Sul-Americana, que também está muito próximo, né? Como eu falei aqui da outra vez, assim, eu sou, não sei se tá, vou ter que admitir, eu sou pessimista por natureza, né? Então, quando eu vi o Fortaleza naquele cenário, quando ele chegou na final da Sul-Americana e com a tabela que tinha na reta final, eu lembro que o Pedro até mencionava, né? O Fortaleza vai ter no quinto bloco 4 jogos em casa. Eu falei, mas vai ter 4 jogos em casa, sendo que muitos desses jogos em casa com o foco dividido com a final da Sul-Americana. E o Fortaleza até começou bem o bloco 5 ali, ganhando os 4 pontos, mas depois veio a sequência, né? Que aí quando teve os 2 jogos fora de casa, o Fortaleza acabou tendo uma sequência muito pesada, porque os jogos quando seriam ali contra Cruzeiro e Botafogo acabaram saindo desse bloco, e aí o Fortaleza terminou o bloco 5 com apenas 4 pontos, que foi só melhor do que o bloco 3, que foi aquela sequência que tá parecida muito com a atual, né? 4 derrotas seguidas que o Fortaleza teve, e agora novamente, e com um jogo muito difícil, o jogo no meio de semana contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está mal, mas o Atlético Paranaense está mal porque joga mal fora de casa. Mas é uma equipe onde o Fortaleza, né, nunca venceu jogando lá. A mesma coisa que eu falei de São Paulo, certo? 42 pontos. Acho muito difícil que o Fortaleza vai ser rebaixado, mas precisa principalmente ter uma cobrança hoje no Fortaleza. Já discordo um pouco dessa parte do jogo do Flamengo. Acho que o Fortaleza ele tem uma melhora no segundo tempo, mas quando você vê daquilo que o Fortaleza, da média, não estou nem pegando assim das grandes atuações do Fortaleza, da média, é ainda uma atuação abaixo. Ainda é uma atuação abaixo do Fortaleza. Foi o time, assim, quase que por completo jogando mal. E o Fortaleza precisa entender que, ó, acabou, doeu a final da Sul-Americana, mas se a gente a gente não cuidar com o campeonato, e eu acabei de citar, né, que talvez ali por volta de 48 pontos e tal para confirmar a, a Sul-Americana, só que é para confirmar como um 14º colocado. Se o Fortaleza, como eu também citei aqui na semana passada, se o Fortaleza termina numa segunda parte de tabela, dá um sentimento amargo para quem ficou muito tempo em oitavo, que antes dos jogos ali, né, contra Vasco e Bahia, o Fortaleza era o sexto colocado. Então, terminar numa 13ª colocação, ali pegando quase a última ou a penúltima vaga, é uma frustração para o Fortaleza. Por isso que eu citei, o Fortaleza tem que jogar com mais seriedade esses jogos que restam. Acho que é capaz de fazer 9, 10 pontos, aí se jogar da maneira mais focada, mas o que deu para ver contra o Flamengo era um time muito disperso. Caio Alexandre, Lucero, Galhardo, Machuca, Marinho, assim, foram vários jogadores que estavam muito dispersos na partida. E isso é que preocupou. É por isso que, mesmo que pequena, essa parcela da torcida que se preocupa com o rebaixamento e, obviamente, com a vitória do Vasco hoje, o cara que já estava preocupado ficou mais preocupado ainda, né? O Thiago Minhoca do Fortaleza, digamos assim, né? Se tem um torcedor assim também preocupado, tal qual eu, esse cara, ele sabe que o momento hoje do Fortaleza talvez ter dificuldade, né? Porque se não vence o Atlético Paranaense, eu acho que o empate é um bom resultado para o Fortaleza, pelo menos dá um indício de respiro, né? Esse jogo contra o Cuiabá vai ser um jogo difícil, mas tem que ser considerado um jogo acessível, onde o Fortaleza tentar recuperar a confiança. Em algum desses 2 jogos, o Fortaleza tem que tentar recuperar a confiança, para aí tentar vencer o Cruzeiro dentro de casa e aí acabar de vez com qualquer fantasma que possa estar na cabeça de um torcedor mais pessimista, assim. Então, esse é o cenário para o Fortaleza. Tentar terminar entre os 10 primeiros colocados, e para terminar entre os 10 primeiros, né, eu falei sobre o Sul-Americana, né, 48 pontos. Os 10 primeiros eu acho que é já na base de 53 pontos. Então, para o Fortaleza, talvez mais
11 pontos aí, ou até 10, pode ser suficiente para terminar no G10, que eu acho que é uma meta, assim, totalmente aceitável para uma equipe que, né, há vários anos vem terminando no G10. Para o Fortaleza seria uma meta bem aceitável para essa reta final. Tá no mudo, Fábio. Pro Fortaleza conseguir avançar 2 fases na Copa do Brasil, ele teria que ficar em 8º, não é isso? 2 fases na Copa do Brasil? É, Sim, não, é sétimo colocado, sétimo colocado. Tem que ser o 7º. Então... Porque, só lembrando, né, a gente são 9 vagas via Brasileirão / outras competições para os times da Série A, né, porque as outras 3 vagas é Copa Verde, Copa do Nordeste e o campeão da Série B. Essas 9, uma é da Copa do Brasil, 6 são via Brasileirão para Libertadores. Se por acaso realmente só forem esses 7, aí o 7º e o 8º colocado vão para a terceira fase. Como a gente teve 2, no caso o Fluminense foi campeão, né, e juntamente com o São Paulo, então vai o G6 para a Libertadores, mais Fluminense e São Paulo. Caso Fluminense e São Paulo entrem ali entre os 6 primeiros, aí vai o 7º, se forem os 2, vai até o 8º para a Libertadores. E aí, até Libertadores não, desculpa. Exatamente. Se eles ficarem entre os 6, né? Aí vai o 7º e o 8º vão para, no caso, para a pré-Libertadores. E aí o 9º colocado não. O 9º colocado ele não tem mais nenhuma possibilidade de ir para... e assim, 9º, se ele for 8º na frente do Fluminense, de nada adianta, né? Porque ele tá passando o Fluminense. Né? Mas o 9º não garante, e o 8º só garante se tiver Fluminense e São Paulo, mas sendo realista, Fluminense e São Paulo, acho muito difícil que vão se esforçar o suficiente para terminar entre os 6 primeiros. Não dá para a gente projetar isso, né? O São Paulo está 14 pontos atrás ali do... Quer dizer, 14 não, 11 pontos, né? 11 pontos atrás do Flamengo, que é o 6º colocado. Então, eu acho que... Muito fora. Então, eu acho que até o Atlético Paranaense é o corte ali para o Fortaleza, se ele quiser na terceira fase. O que eu também acho muito difícil. Claro, vai ter o duelo entre eles, né? Se vencer, mas eu acho que tá bem complicado. O momento do Fortaleza é tentar pelo menos ganhar uma confiança para esse momento, sabe? Porque o momento tá de muita baixa, assim, tá de muito abatimento no Fortaleza. O Fortaleza tem 4 derrotas seguidas. Mas eu não acho que a tabela do Fortaleza tão ruim, não, tá? Eu acho que dá a gente até vai passar aqui daqui a pouco. É razoável, eu diria. Acho mais ou menos. Não acho tão simples, não. Pensando na primeira página. Assim, ele tem que voltar a ganhar em casa. Estão mais ou menos dentro da média, né? Histórica do 10º colocado. 52 pontos. Então, o Fortaleza chegando a mais 10 iria justamente a esses 52. E o campeonato é relativamente dentro da média nesse contexto. Como a gente falou, né, que a média esse ano está um pouco mais baixa, pode ser que 50 pontos sejam suficientes, 51 e tudo mais. Mas eu 52 acho que é aquela margem mais de segurança, eu acho. Mas eu acho que está um pouco mais baixa muito por conta dos jogos atrasados ali nesse meio de tabela. Eu não acho que esteja tão baixa assim, não. O Fortaleza, ele teve um sábado, pensando ainda no sonho ali de Libertadores, um sábado que foi bom pro Fortaleza, né? Porque o Atlético Mineiro se enrolou com o América, ainda teve a questão de Hulk, que foi expulso e com a declaração pode até pegar um gancho maior, então deu uma esperança de que o Atlético Mineiro não disparasse. O Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras, e não só perdeu, como perdeu alguns titulares que não devem enfrentar o Fortaleza, né? Então, por exemplo, o Atlético já está sem Vitor Roque. Pablo, que é o reserva, que vinha atuando, também se machucou. E aí estava jogando um garoto, Arriagada, que tem poucos, sei lá, 20 e poucos anos, eu acho que não fez nenhum gol ainda no profissional do Atlético, sabe? Perdeu também zagueiro, perdeu o Kaká, perdeu o Kaique Rocha, eu acho que o Esquivel, o lateral esquerdo, também não ia jogar. Então, assim, abriu ainda uma possibilidade, além do Atlético perder esses pontos, dá uma possibilidade do Fortaleza vencer, e aí tirou o Fluminense também da briga, né? Que o Fluminense foi campeão da Libertadores. Então, o sábado ele foi muito positivo para o Fortaleza nesse sentido. Faltava o Fortaleza fazer o seu papel, né? Se o Fortaleza tivesse vencido o Flamengo, eu acho que ele ia para Curitiba, como eu até falei, que a gente discutiu no programa passado. Eu acho que ele ia
totalmente pensando em Libertadores. Se ele vence a partida contra o Atlético, ainda mais com esses desfalques e tal, estaria inserido nisso. A partir do momento que ele perdeu, acabou. Agora não tem a menor possibilidade mais do Fortaleza Mas disputar isso. Uhum. a E minha a disputa análise... agora é para garantir a Sula, né? Eu concordo com o Minhoca que o G10 é a melhor meta para o Fortaleza, pelo que a equipe investiu, pelo que o Fortaleza fez no ano. Eu acho que o G10 ele seria algo ali minimamente à altura do que o Fortaleza fez. Minimamente não, seria algo à altura do que o Fortaleza fez no ano. Mas eu acho que o mínimo que o Fortaleza tem que buscar é uma vaga na Sul-Americana sem sustos. É como eu até falei no programa passado, é garantir a Sula sem muita preocupação, sabe? Não ser aquele time que vai pegar o Santos na última rodada, não, tenho que vencer para ir para a Sula. Eu acho que idealmente é para o Fortaleza chegar nessa última rodada, garantir a Sula, tranquilo no campeonato. Eu acho que é o mínimo que o Fortaleza tem que fazer. A minha questão toda, quando eu estava analisando o Fortaleza, não era só uma questão de tabela, dos confrontos diretos que vocês mencionavam. Era muito mais assim, porque, como eu citei também aqui da outra vez, o Fortaleza não pode ser exigido, por mais que tenha chamado muita atenção e de maneira merecida, o que o Fortaleza fez nos últimos anos, merecidamente tem que ser reconhecido isso. A grande questão é quando você vê quando o time está num momento ruim, e principalmente quando o time saía de um título da maneira como perdeu, entendeu? Isso abala, queira ou não, isso abala. Então, o Fortaleza, que tinha problemas também, tanto que eu sempre citei aqui, o Fortaleza toma gol de maneira recorrente. O Fortaleza, para enfrentar o Atlético Mineiro, para enfrentar o Flamengo, ele tem que se obrigar, no mínimo, a fazer 2 gols. E são adversários, vou pegar o caso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, a melhor equipe do retorno. Uma dupla de ataque que foi que acabou com a partida, né? Paulinho e Hulk. No jogo do Flamengo, o Flamengo não tinha Gabigol, não tinha Wesley, não tinha Bruno Henrique, e tantos outros jogadores que não puderam atuar. O Pulgar, se não me engano, Pulgar? Acho que foi o Pulgar, né? Que também não estava, se eu não me engano. E nesse duelo, especificamente, o Flamengo jogou melhor do que o Fortaleza. Sabia lidar mais com o jogo. O Fortaleza hoje, a questão maior do Fortaleza, por isso que também requer um alertazinho ligado, o Fortaleza não pode sair desses 2 jogos fora de casa sem pontuar. Não pode sair zerado de Atlético Paranaense e Cuiabá, zerado, entendeu? Tem 3 jogos em casa. Beleza, um jogo é o Cruzeiro. Mas o jogo do Cruzeiro, ele se torna obrigação fazer 3 pontos. Porque contra o Botafogo e contra o Palmeiras, o Botafogo tá mal. Pois é, mas que tá. Você chega pro jogo contra o Botafogo, talvez você e o Botafogo mal. Assim como era o Flamengo. Quando o Flamengo veio jogar aqui, o Flamengo vinha de 2 derrotas. 2 de virada, aliás. Uma pro Grêmio e outra pro Santos. Mas o Fortaleza... Porque a gente olha pro Fortaleza, mas a gente tem que olhar também que todo mundo olha pro opa, tá bom para pegar o Fortaleza agora. O Atlético Paranaense certamente tá maravilhoso pegar o Fortaleza. Os caras acabaram de perder um título, 4 derrotas seguidas. O momento de se recuperar agora no campeonato é enfrentando o Fortaleza. O Cruzeiro, certamente, opa, o Fortaleza está mal, vamos tentar se recuperar em cima do Fortaleza. Então é muito importante entender que o Fortaleza também tem que ser olhado no outro prisma. Só olhar o prisma do Fortaleza, não. Tem os jogos em casa para se recuperar, tem uma boa pontuação, mas o Fortaleza precisa dar o primeiro sinal de recuperação. Hoje ele não tem sinal de recuperação. O Fortaleza não está com cabeça e não tem apresentado futebol suficiente para a gente indicar que o Fortaleza vai estar numa primeira parte de tabela. Hoje até acho que bem ameaçado o Fortaleza terminar na primeira parte de tabela. E o Fortaleza não pode agravar essa situação a ponto de perder a vaga na Sul-Americana. E aí, claro, né, o mais exagerado ainda, degringolar de vez. E eu estava até olhando para saber, tirando ali as equipes da parte de baixo, né, Curitiba, América Mineiro, equipes que tiveram realmente sequências péssimas. Que aí a gente pode pegar um time qualificado nessa Série A que teve um momento muito ruim. E aí a gente chega no Internacional. Vocês lembram que a gente apontou aqui uma vez o Internacional, em programas anteriores, o Internacional ficou 10 rodadas sem ganhar. 10 rodadas sem ganhar. Dessas 10 rodadas, ele fez 4 pontos. De 30 pontos que ele disputou. Então, o Fortaleza não pode simplesmente desmanchar por completo. Desmanchar por completo. A gente fala, daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, que o Botafogo está se desmanchando. O Fortaleza, ele tem capacidade de não se desmanchar. Agora, ele não pode aceitar a situação chegar nesse ponto. Então, precisa ter cobrança interna do Fortaleza para ter respostas nesses 2 jogos fora de casa, né? O jogo do meio de semana e o jogo do próximo final de semana. Para aí você começar a, de novo, equalizar a situação. Porque nesse momento,
a cada resultado negativo, uma nova derrota para o Atlético Paranaense, e aí, vai lá, a turma lá, aí o Bahia ganha, aí o Santos ganha, do Goiás, aí o Corinthians ganha do Atlético Mineiro, aí essa turma, olha, se o Fortaleza perder o jogo contra o Atlético Paranaense, eu já digo que o Fortaleza já sai do G10. E aí o Fortaleza em 12º, com essa turma vencendo os jogos, já dá um outro contexto, entendeu? Por isso que eu digo, para o Fortaleza, o contexto agora é tentar se recuperar o mais rápido possível. Porque está muito. O Corinthians está com 40. E aqui a gente acabou de analisar que o Corinthians está com uma situação que requer um olhar delicado. Se o Corinthians vence o Atlético Mineiro e o Fortaleza perde para o Atlético Paranaense, o Fortaleza toma um X do Corinthians, entendeu? Algo que parecia imaginável até algumas rodadas atrás. Então, eu acho que é por isso que exige muito cautela para esse momento do Fortaleza. Nada de estar de férias, passa longe disso. Fortaleza tem que lutar ainda muito nesse campeonato e tem que voltar para o campeonato. Se o Fortaleza estivesse na situação do Fluminense, 45 pontos, beleza. Aí tranquilo e tal. Mas mesmo assim era para ter cobrança. Nesse momento, com 42, tendo a vitória do Vasco, e volto a falar, zero preocupação com o rebaixamento. Mas não dá para ficar muito tempo sem ganhar. Muito tempo sem ganhar, começa o espiral de problema a aparecer, e aí cobrança, e aí começa a ter várias situações que o Fortaleza, teoricamente, não é para passar, né? Tem tudo para não passar por essa situação, mas depende só dele. Tem que estancar a sangria, né? Porque assim, eu até tô vendo aqui o Aslan comentando no chat, e é verdade que os números da sequência negativa do Fortaleza, eles são inflados por duas partidas em que o Fortaleza claramente não estava com foco, né? Que é Bahia e Vasco. E é verdade, mas assim, e além disso, o Fortaleza ele teve um azar de na volta ter uma rodada muito complicada, que é contra o Atlético Mineiro fora, a equipe que faz o melhor retorno. Pega o Flamengo em casa agora, que também é um jogo difícil, mas aí já pegou um Flamengo até modificado. Era uma partida que eu acho que dava assim para cobrar uma resposta do Fortaleza. Eu acho que a derrota contra o Atlético ela é muito mais entendível do que você perder esse jogo para o Flamengo. Mas é aquela, por mais que você tenha esses atenuantes, mas quando você vai somando, não tem para onde correr. As coisas vão somando, vai ficando a sequência negativa. Acho que o Fortaleza ele tem que estancar a sangria, ele tem que girar a chave. Conseguir uma vitória aí nessas duas próximas rodadas fora de casa é providencial para ele depois vir para essa sequência dentro de casa com outro espírito já menos pressionado, realmente voltou para o campeonato, porque assim a gente sabe que o Fortaleza tem bola. A questão é não deixar isso virar Uma bola de neve. um efeito negativo, exatamente, um efeito negativo que a gente já viu acontecer com boas equipes. Exatamente, a gente já viu acontecer com boas equipes também, né? De ter uma derrota dessa complicada e depois engata numa sequência que muitas vezes começou dessa forma, mas depois fica difícil de você dar a volta por cima e aí acaba entrando numa dessa, né? Por isso que ele tem que vencer uma partida o quanto antes, justamente para fazer essa quebra. E aí um outro ponto também. Fala. Não, pode falar, Minhoca. Não, eu queria falar assim, o Fortaleza meio que depois, se ele conseguir fazer... E aí eu estou imaginando o Fortaleza fazendo 4 pontos, no mínimo, certo? Até o Cruzeiro. 4 pontos, no mínimo. Então, 46 pontos. Se o Fortaleza fizer os 46 pontos ali, aí ele vai praticamente quase que, talvez, definir o campeão, né? Dessa Série A. Porque ele pega o Botafogo, pega o Palmeiras e pega o Bragantino fora de casa. Então, nesses 3 duelos, vai depender muito do efeito motivação do Fortaleza, até para saber também como cada equipe dessa vai jogar. Porque o ideal para o Fortaleza é o Fortaleza não jogar tão pressionado contra essas equipes. Porque aí essas equipes podem se aproveitar. Por exemplo, o Botafogo, que está muito pressionado nesse momento. Pode ser pressão contra pressão. E aí vai depender de todo o contexto, né? Porque uma arbitragem pode pesar e tudo mais, um primeiro gol que você faz ou o primeiro gol que você toma. Esses jogos aí para o Fortaleza, que são jogos onde o pessoal de cima está buscando vitória a todo custo, isso pode ser... Por isso que eu citei que a tabela do Fortaleza ela não é tão simples assim. Ela tem algumas possibilidades. Mas pelo Fortaleza de hoje, eu só consigo ver como uma certa garantia a vitória sobre o Goiás. Assim, hoje. Fortaleza de hoje, a única vitória que assim é para ter obrigação é contra o Goiás. Agora, claro, contra o Cruzeiro é para ganhar, contra o Cuiabá tem como ganhar, contra o Santos fora de casa pode ser que ganhe. Então, é uma tabela... o Goiás é o que eu já tinha colocado. Essa aí é praticamente... De todos os jogos que o Fortaleza tem,
a mais obrigação do Fortaleza é o Goiás. Assim, todas as outras dá para imaginar. Tipo, eu estou ponderando o Cruzeiro, porque muita gente acha que o Cruzeiro assim, não, vai lá e faz 3 pontos. Fora de casa é onde eu me preocupo sempre com o Cruzeiro, assim. Eu acho que é onde o Cruzeiro consegue jogar melhor, tem uma postura melhor fora de casa. Mas é isso, não tem o que pensar. É tentar buscar algum dos resultados bom fora de casa e depois confirma contra o Cruzeiro e aí sana qualquer tipo de situação de ambiente, né, que o torcedor possa estar imaginando essa reta final. Enfim, o cara está tentando o máximo esquecer a Sul-Americana. Mas aí, quando o time começa a se enrolar na Série A, não pode ter um outro problema, né, também, né? De, tipo, perder a vaga da Sul-Americana do próximo ano, que aí seria uma tragédia. Eu até, em relação a essa questão de ir para a Libertadores ou ir para a Sul-Americana, né? Libertadores já foi, né? Quase impossível. Mas realmente não é melhor mesmo para o Fortaleza ir para a Sul-Americana, já que é uma competição que ele tem chance. E se ele fosse para a Libertadores, ele teria que ir para uma pré, num calendário muito complicado, né? Fora do Nordeste. É sempre melhor ir para Libertadores. É sempre melhor para a Sempre Libertadores. melhor. Que é isso. Engrandece muito mais o clube. Ele já se acostumou, né? Participou 2 anos seguidos da Libertadores e obviamente estava querendo ir para terceiro também. Eu até entendo que o Não, calendário... ia ser histórico demais. 3 vezes seguidas na Libertadores, que é isso. Eu até entendo que realmente para calendário, realmente pegar essa fase inicial da Libertadores é muito chato, né? Principalmente para o clube nordestino, que meio que tem que estar dividindo com... Tudo bem, Copa do Nordeste que se dane, Cearense que se dane e tal, mas isso, queira ou não, você já tem que estar meio que pronto para esse momento. E geralmente quando os times começam, vai engrenar ali mais para, né, final de fevereiro, começo de março, e nisso você já teve que disputar ali um mata-mata. E mata-mata muitas vezes não é... O time já tem que estar meio acertadinho ali. O Fortaleza teve até um sorteio muito bom para esse ano. O Fortaleza ficou até no pote principal do sorteio da Libertadores desse ano, porque muitas equipes tradicionais estavam até na Sul-Americana. Peñarol, São Paulo, Santos e tal. E o Fortaleza conseguiu, mesmo com poucas participações internacionais, ficar no pote principal, porque tinha muita equipe. O Maldonado que foi adversário do Fortaleza. E era muito acessível para o Fortaleza chegar numa terceira fase. O medo, porque assim, o grande problema que eu acho um absurdo a Conmebol fazer, uma equipe que cai na segunda fase, ela perde tudo, ela não tem mais nada, nem Sul-Americana e nem Libertadores. Precisa chegar na fase 3, para na fase 3 ela garante o calendário internacional, que aí se ela perde, ela vai para a Sul-Americana, que foi o caso do Fortaleza, e se ela ganha, como foi o caso do Atlético Mineiro, ela vai para a fase de grupos da Libertadores. Mas eu ainda prefiro ir para a Libertadores, mesmo tendo que passar por esse calendário mais difícil. Não, Sim. total. Mas não é um atenuante mas assim, vou para a Sul-Americana, que lá eu... Claro que é melhor ir para a Libertadores, isso aí eu acho que não tem discussão, mas até pela perda do título esse ano, enfim... Mas eu acho que o benefício da Libertadores é muito maior ainda, porque assim, ó, na Libertadores você só não pode errar nesse jogo, que é o primeiro mata-mata. Que aí você perde tudo, beleza. Mas você chegando na terceira fase, você já garantiu o calendário, porque assim, é melhor a Sul-Americana, beleza. Se você perder a terceira fase, você está na Sul-Americana. Se você ganhar, você vai para a Libertadores. Você chega na Libertadores, na fase de grupos, você pode ser terceiro colocado e você vai disputar a Sul-Americana. O tal campeonato acessível, que hoje realmente é a Sul-Americana, na Libertadores você tem 3 possibilidades. Você ou cair aliás, 2 possibilidades, né? Ou cair na terceira fase, ou você ser no terceiro do grupo, entendeu? Então, de toda forma, ajuda muito a você ainda disputar essa Sul-Americana. Agora, é bem mais pesado, né? Libertadores, queira ou não, são os principais times da América do Sul. Não, o que eu acho é que assim, o Fortaleza, o torcedor, eu acho que não deve lamentar tanto não vir a vaga na Libertadores via Brasileirão. Eu acho que o que tem que lamentar é a perda do título para a LDU. Ali é que tem que estar a Eu acho lamentação. que isso aí Não, também não só pela vaga da Libertadores, mas pelo título, né? Eu acho que assim, esse é um ano muito difícil de você conseguir ir para a Libertadores. Você tem basicamente ali 5 equipes ou quatro equipes que estão com pontuação bem encaminhada para garantir a vaga direta. E o quinto e o sexto é Atlético Mineiro e Flamengo. E você só tem 6 vagas. O Fortaleza ano passado foi como 8º. Esse ano só vai até o sexto, né? Pode ir até o sétimo se o Fluminense subir, mas assim,
Como o Fluminense está ali num patamar de pontuação próximo ao Fortaleza, nem ia mudar muita coisa, nem ia facilitar nada. O Então, Fluminense era nem um ano tá assim, realmente. também jogando o campeonato antes mesmo É, do foco, né? exatamente. Então, assim, realmente era um ano muito complicado de você garantir essa vaga via Campeonato Brasileiro. Eu acho que a lamentação realmente é na Sul-Americana de não ter conseguido. Mas eu acho que isso aí está Mas, assimilado. Isso eu acho que está assimilado sim, pela sim. torcida. A grande questão é muito mais na ideia do que o time ainda pode fazer nessa reta final. Porque para quem sempre teve na primeira parte da tabela, e aí que tá, é o ônus que você paga de você fazer também aumentar o seu sarrafo nacional. O Fortaleza hoje é Sim. considerado uma boa equipe, falando assim, em termos das equipes que jogam futebol hoje no Brasil, se ela termina hoje atrás de um Corinthians, atrás do Inter eu nem coloco tanto assim, mas de um Corinthians, por exemplo, seria meio que absurdo. O Fortaleza tendo muito mais time do que o Corinthians nessa temporada, terminar atrás do Corinthians. Seria muito A decepcionante. diferença é que a gente viu jogando a Sul-Americana, né? Isso. Fortaleza era favorito e comprovou durante as partidas que realmente era favorito. Jogou melhor em São Paulo, jogou melhor no Ceará e realmente seria. é, Chamaria muita atenção ficar atrás, né? Por isso que eu digo, eu acho que o Fortaleza ele tem que pelo menos garantir essa Sul-Americana com tranquilidade, assim. Não garantir a Sul-Americana já seria uma tragédia, assim. O Fortaleza, pelo que ele fez no ano, pelo que ele investiu, pelo que ele mostrou de futebol, ano que vem não jogar nenhuma competição internacional seria trágico, assim, muito trágico. Ele teria que cair para 15º, né? E assim, ele terminando em 15º, ele não pegando essa Sul-Americana, Estaria aí ele brigando ainda para cair teria corrido automaticamente. risco, né? Porque assim, quem terminar nesse campeonato com o 15º correu algum risco. Eu não acho que vai acontecer, tá? Eu acho que ele vai conseguir essa Sul-Americana. Mas repito, tem que virar logo essa chave, porque é aquela história. Aí não ganha do Atlético, não, vai o Cuiabá, aí não ganha. Aí depois vai para um jogo contra o Cruzeiro numa pressão absurda, que aí ganhar se torna ainda mais complicado. Você pega um Cruzeiro que é um visitante chato, aí se não ganha, depois já tem uma sequência contra os três primeiros do campeonato nesse momento, sabe? Então é aquela. Ele precisa quebrar logo essa sequência negativa, porque aí quando ele quebrar, aí tudo isso que a gente já está vendo pelo prisma negativo, porque é o momento que a equipe vive, já vai conseguir virar ao lado, né? Se ele chega É. contra o Cruzeiro numa situação já de 46 pontos, por exemplo, depois de passar do Cruzeiro, aí ele já está pronto. Esse risco já foi. Vai perdão, Botafogo, Palmeiras e Bragantino, podendo negociar durante essas partidas. Não precisa, sabe, tá na ânsia de vencer. Pode, sei lá, vence o Botafogo, vai pegar o Palmeiras, velho, um empatezinho tá excelente, sabe? Já conseguiu meus 3 pontos aqui, sabe? Então, não precisa entrar nessa pressão, já facilita muito a vida. Enfim. Ó, só Você para responder aí, que foi o Azan, né? Que é pensando em 46 pontos, né? Ou seja, fazendo no máximo 3 pontos, não é isso? Não, 46 seria 4 pontos, né? Para o Fortaleza. De 4 ou menos, restando 8 jogos na história da Série A, dos pontos corridos, a gente teve 19 equipes que teve uma reta final fazendo no máximo 4 pontos. Aí tem aqui Santa Cruz, tem o América de Natal. Mas quantas estavam fora da zona? Ixi, aí teria que olhar um por um. Mas assim, ó, quem não caiu, né? O Vitória em 2009, o Botafogo em 2011, o Fluminense em 2016, o Inter em 2021 e o Juventude ano passado, aliás, ano retrasado, o ano passado. Aqui tá a Juventude mesmo. Acho Retrasado. que até o próprio Azan Não caiu ano retrasado. comentou aí. Acho que um atenuante é ter muito time atrás. Não, Então, isso é. Não, mas tô falando assim na ideia tem que de dar tudo fazer os errado para o 45. Fortaleza. Exato. Não, Mas- seria algo muito fora da curva. Não, ele ia fazer uma campanha pior que a do América Mineiro, eu acho. Eu acho que o aproveitamento do América Mineiro geraria mais 4 pontos, eu acho. Estou chutando, não fiz as contas aqui, mas deve estar mais ou menos nessa faixa. Ele teria que realmente largar. Mas assim, é Mas porque é a gente tá. aquela, a gente acha que é impossível, mas é o que eu falei. Vai Isso. mantendo, aí chega num cenário que você já começa a olhar. Porque assim, se já passa mais 3 rodadas que não vence, aí você já está falando de 4 pontos Ninguém em, pode. em cinco. Em cinco, aí você já olha, rapaz, 4 pontos em 5 já não é tão impossível. Então é aquela, tem que frear logo isso, Ó, ninguém enquanto antes. pode, com exceção do Fluminense, certo? Que é o único que está tranquilo total nesse campeonato.
Ninguém pode ter 4 derrotas seguidas na Série A, mesmo bem encaminhado, como está o Fortaleza ali, e dizer que está tudo ok, certo? Ninguém. Então, assim, o Fortaleza não é por isso que eu não gosto desse discurso muitas vezes de tipo, tem muito jogo, é muito difícil imaginar, tem 2 jogos atrasados. Enquanto isso, você tem 4 derrotas seguidas. Enquanto você não sair dessa sequência, o discurso tem, beleza, pois ganha o próximo jogo e a gente vira o disco de novo. Até lá, você precisa mostrar, né? E se você não estiver mostrando, se perder a quinta seguida, e aí? Como é que vai ser? Vai continuar nessa? Vai continuar perdendo? Vai, no máximo, empatar? Se não tiver resposta, é pressão. É pressão.